Olá, pessoal! Estamos aqui novamente no canal Bem Mentes TV. Estamos aqui para falar de conteúdos jurídicos. E aí, Ben, o que você trouxe novamente para gente? Viu que o pessoal gostou bastante do vídeo passado? Exatamente, Paulo. Então hoje nós vamos trazer mais um conteúdo. Eu já quero começar te perguntando. Sim. Qual a profissão você acha que o profissional deveria ser o mais humilde possível? Qual a profissão? É. Medicina? Por quê? Porque cuida de pessoas? Porque está ali lidando dia a dia com pessoas, Todo profissional deveria ser humilde, não é isso? Uhum. Mas o advogado mais ainda. Eu sou humilde demais! Nossa, eu sou humilde, Eu acho que é o advogado. Paula, sabe por quê? Vamos lá, a gente tem aqui, olha, o que é isso? É uma carteirinha da OAB? Isso, a carteira de identidade do advogado. Todo advogado no Brasil tem essa carteira, a famosa vermelhinha, né? Uhum. Só que é o profissional que mais deveria ser humilde pelo seguinte fator. Há um tempo foi publicado aqui no canal mesmo, uma audiência na qual eu participei, que a senhora que estava conduzindo a audiência estava dizendo que advogado tem que ser chamado de doutor, porque tem um decreto imperial que exige isso e aquele monte de coisa. Eu acho que mais do que exigir ser chamado de doutor, o advogado tem coisas muito mais importantes para se preocupar. É a profissão hoje, sem sombra de dúvidas, que o profissional deveria ser mais humilde porque é o mais humilhado da carreira jurídica. O que o advogado passa, e nós vamos mostrar aqui para vocês, o que o advogado passa, o juiz jamais passa, o desembargador muito menos, o procurador, o promotor, ninguém passa, nem o estagiário do fórum passa o que o advogado passa. Vamos lá. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês refletirem, e vocês profissionais do direito que nos acompanham aqui, refletirem se a gente tem que ficar militando para ser chamado de doutor, ou se tem coisas muito mais importantes que a gente tem que exigir no respeito às prerrogativas do advogado. Sabe o que é prerrogativa? Não. Prerrogativas do advogado são um conjunto de direitos e garantias do advogado que estão previstos na lei federal, chamada Estatuto da Advocacia. Mas sem muitas delongas, vamos lá, Paula, ao vídeo? Vamos. Tá certo, vou mostrar para o pessoal aqui a doutora Luciana Maurício. Ela é do Rio de Janeiro e vamos ver o absurdo que aconteceu com essa advogada aqui no pleno exercício da sua função. Tá? O vídeo está publicado aqui, datado de novembro. Vamos lá, vamos assistir? Vamos. Perfeito, então vamos lá. Eu estou aqui trabalhando, exercendo a advocacia, me valendo da minha prerrogativa. Vim aqui atender o meu amigo. Pronto, então vamos lá. Ó. Eu aposto que ela é baiana, tá? Eu sou capaz de apostar, tá? É do Rio de Janeiro, mas sou capaz de apostar que é baiana. Ela já fala, né? Estou aqui trabalhando no exercício das minhas prerrogativas. Então a doutora sabe das prerrogativas. Mas vamos ver se o pessoal que está ali ao redor já ouviram falar disso. Vamos lá. Porque a guarda municipal estava violando um direito dele, agindo com abuso de autoridade. Quero ir à delegacia através do meu veículo. Estou sendo impedida de ir no meu veículo pela agente. Tira a mão de mim. Pela agente. Porque eu não posso ir até a delegacia com o meu veículo. Porque eu estou indo, inclusive, se eu resistir. Se eu resistir, sim. Olha lá, gente. Meu Deus. Vamos falar atrás dela. Pronto, aí você vai falar assim, o pessoal que está te assistindo, Paula, vendo o seu espanto, vai falar assim, mas porque ela é advogada, então ela não poderia ir? Claro, um advogado pode ser preso em flagrante se ele cometer um crime, claro que ele pode. Porém, prerrogativas, não estávamos falando de prerrogativas? Uhum. Tá certo. Então, no artigo 7º, inciso 5º, das prerrogativas do advogado, que estão aqui, né, nessa carteira, está lá na lei, mas vou ler aqui que é o mais fácil. São direitos do advogado. Aí você vai lá para o inciso 5º, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado. Não é essa aqui não, eu quero ler o 4º, inciso 4º.
ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura ao auto respectivo sob pena de nulidade e nos demais casos a comunicação expressa seccional da OAB. Então vamos lá. Se ela tivesse cometido um crime, o que a gente já consegue ver nesse vídeo aqui, que em tese não aconteceu, e eu vou mostrar outros daqui a pouco, ela já deveria estar acompanhada, ser conduzida acompanhada de um representante da OAB, para garantir ali a integridade do advogado. Mas esse vídeo ele é tão absurdo, porque o que a gente tem aqui? A gente tem uma funcionária do BRT, eu acho que é Guarda Municipal, sei lá, do Rio de Janeiro, que a advogada estava exercendo o seu papel de advogada e exigiu que as suas prerrogativas fossem respeitadas. Logo, já que no Brasil ninguém respeita advogado, começou ali uma discussão e ela exigindo ser tratada com urbanidade, com respeito e que o trabalho dela pudesse ser feito. Ela tentou buscar a identificação da agente aqui, ela já começou a gritar e disse que a advogada seria então conduzida, certo? Conduzida, e a advogada falou, não, eu vou acompanhar o cliente aqui. O que aconteceu, gente? Ela vai explicar daqui a pouco, vocês vão ver. Mas é um caso de apreensão de mercadorias. O rapaz estava trabalhando, teve as mercadorias apreendidas e tal. A advogada, ela tem direito de ir no veículo dela. Sim. Mas não, você vai no veículo, na viatura. E aí, vamos continuar assistindo aqui. Que me abusou, eu vou resistir. Resiste, vai estar na lei. Resiste que eu uso a força necessária. É muito legal isso aqui. Por quê? Porque o agente, já sabendo que está em abuso de autoridade, ele começa a querer plantar a chamada resistência, né? Tá resistindo. Por quê? Porque na verdade ele já tem uma ideia, ele já quer plantar ali o tal do desacato, que vocês sabem, quem me acompanha sabe, que eu acho que é um dos maiores absurdos do sistema jurídico brasileiro, é ainda existir o tal chamado crime de desacato, porque o cidadão comum jamais tem coragem de falar qualquer coisa em relação ao agente do Estado, porque senão vai tomar um desacato. E aqui ela está tentando plantar uma resistência, mas a advogada não está resistindo, né? Resistência não é isso, mas vamos continuar. Ela está querendo plantar isso aqui. Vamos avançar. Pode resistir. Eu ainda tenho que sair aqui. Política não vai. Como que ela está dirigindo? Vai descer? É a conta pela escada. Pode ir. É o circo que ela está fazendo. É um circo que ela não respeita a lei. Quem não está respeitando a lei que na cabeça dela é a advogada. Na delegacia. Eu não sou me recusando aí na delegacia. A gente fez aí credenciado, identificado. Vai piorar isso. Eu já assisti isso. Você está com questão alguma? Vocês estão agindo fora da lei. Para do teatro. Sim, está me chamando de maluco e louco o tempo todo. Ele, no momento nenhum. Tá bom. Não, ninguém falou isso. Tá bom. Tá bom. Valeu. Tá. Tchau. Filma aqui. A senhora vai ser conduzida à delegacia porque a senhora me desacatou, porque a senhora me injuriou. Pronto, eu sabia que essa carta autoritária lá de 1940 ia ser, nesse momento, trazida à baila. Eu sabia, porque é assim sempre. Tá me desacatando. Não conseguiu encontrar um elemento de fato criminoso na conduta do cidadão que apenas está questionando, e aqui uma advogada no exercício da profissão, a carta do desacato vai ser tirada da manga sempre. Tá aqui, tá me desacatando. O que é desacato? Vamos voltar para 1940, 1943, 1941, contexto histórico que o mundo estava vivendo, a gente vai entender por que esse crime está lá. Mas enfim, vamos lá. O absurdo maior é o que você vai ver acontecendo aqui agora. Olha aqui. Me chamando de louca. A senhora está resistindo, não é? Então tá, a senhora está resistindo, né? E olha as palavras. A senhora vai algemada. Olha aí. A senhora está resistindo, né? A senhora está resistindo, né? Algemou o advogado. Algemou o advogado. Não, ela acusou a gente de hoje, então tem que tomar.
Vou ter que dar uma pausa aqui, Paula. Pessoal, é isso mesmo que vocês estão vendo. E diante disso, vocês ainda vão ficar, vocês agora estão falando advogados, nós, né? A gente ainda vai ficar discutindo se tem que nos chamar de doutor ou não, porque tem um decreto imperial, como falaram comigo lá na audiência. Quando, na verdade, o advogado, ele é tido como o do mais inferior em qualquer procedimento. Você já imaginou aqui, tem uma advogada sendo algemada aqui. A gente sabe dos motivos também, né? Porque ela é uma advogada, ninguém já respeita. Mulher e preta, então, aí que não respeitam mais ainda. E vocês sabem que eu não sou de ficar levantando militância aqui, mas aqui tá claro, tá óbvio, que isso aqui jamais aconteceria, por exemplo, com a presidente da seccional do Rio de Janeiro. Jamais. Né? Mas, pior do que isso, ou além disso, vocês conseguem imaginar se essa advogada fosse uma promotora de justiça? Vocês acham que esses guardas fariam isso? Nunca. Nunca. Se ela fosse uma juíza, fariam isso. Não. Mas é advogado, então todo mundo pode fazer, né? E os advogados estão aí chamando um de doutor, nos corredores do fórum, sabendo que na advocacia no Brasil é tratada como a ralé da ralé da ralé. Tá? Vamos prosseguir aqui. É a minha advogada, gente, está sendo presa porque veio defender o meu direito de contar a mercadoria que eu prendi. Pronto, aí a advogada começa a gritar, sou bandida não, gente, sou advogada, estou sendo preso porque vim defender o direito do meu cliente trabalhador. E o cliente dela está indo filmando juntos. E aí, gente, assim, vocês sabem que eu sou uma pessoa legalista, né? Eu defendo a lei e principialista também. Acima da lei tem princípios também que regem a norma. Mas enfim, então eu não quero aqui nem discutir se a questão moral por trás, né, de guardas municipais que apreendem mercadorias de trabalhadores, enfim, eu não quero nem entrar nesse mérito. A gente poderia, né, discutir isso pelo viés moral, pela perspectiva da moral. Né? Afinal, não somos nós mesmos, sociedade, classe média, que ficamos falando assim, o pessoal não gosta de trabalhar, é tudo bando de bandido. Agora, quando a pessoa, então, vai lá e compra algumas mercadorias e começa a vender essas mercadorias, nós também somos os primeiros a dizer, não, isso aí não pode, por quê? Porque tem que chamar a guarda. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito. Acho, sim, que ele está cometendo uma ilegalidade? Sim, eu acho. Por quê? Porque tem que haver tributação, se a atividade dele é irregular, ela é irregular. Só que eu acho que no cumprimento da norma tem que se haver também uma análise da perspectiva moral. É assim que eu penso. Então, você tem que tratar com rigor diferenciado uma pessoa que está, sim, cometendo uma ilegalidade, porém ela está trabalhando, então existe um fator moral que justifique aquela ilegalidade. Ela tá comercializando produtos sem ter uma licença adequada? Sim, mas ela está trabalhando. Então eu acho que tem que haver, sim, a punição, né? Já que nós estamos em um estado de direito. Mas o rigor aplicado a esta pessoa que está trabalhando, eu acho que moralmente deve ser menor do que o rigor aplicado a quem está em uma ilegalidade moral também. Como, por exemplo, a gente vê no Congresso Nacional de Brasília, a gente vê realmente pessoas que estão cometendo ilícito, estão roubando, estão matando. Então, tem que se haver, nesses casos, um rigor mais exacerbado. Mas em relação a uma pessoa que está trabalhando, eu lá tenho as minhas reflexões, tá? Porque a gente tem que dar uma alternativa para o sujeito, né? A gente tem que dar uma alternativa para ele. A gente não fala que é o trabalho que constrói a dignidade e um Estado republicano que desejamos é um Estado no qual as pessoas trabalhem?
Então, a pessoa que está trabalhando, mas está sendo tratada como um bandido da pior espécie. Ok. E aí agora a advogada também está falando, não sou bandida não, estou defendendo o trabalhador. E aí você vai ver o que a gente vai falar agora. Por quê? Porque ela está sendo algemada, ela está sendo presa, certo? Sim. Ou seja, a sua liberdade de locomoção foi compulsoriamente impedida, certo? Então, cerceada. Ela foi cerceada na sua liberdade de locomoção de forma compulsória. Ou seja, no sentido real, ela está presa, certo? Aí vamos lá. Ela não está presa, ela está sendo conduzida. Ela está sendo presa. Você ouviu? Tá sendo conduzida. Ela não está sendo presa, ela está sendo conduzida. Ela não está sendo presa, ela está sendo conduzida. Existe sim a chamada condução coercitiva, mas a condução coercitiva é por ordem do juízo, o que não aconteceu aqui. Então, de fato, ela está sendo presa. Uma testemunha que se recusa a ir prestar testemunho quando devidamente intimada, Paula, essa testemunha pode receber contra ela uma ordem, um mandado de condução coercitiva. Aí, então, essa pessoa, de fato, não está tecnicamente presa, ela está sendo conduzida coercitivamente. Mas não é o caso aqui. Por quê? Porque a condução... A condução... Não. A condução coercitiva, ela tem que ser por ordem do juízo. Aqui ela não está indo por livre e espontânea vontade. Aqui é porque ela está sendo conduzida por uma autoridade. Não, ela iria ir antes de... Não, mas o ponto não é esse. O que eu estou dizendo é que isso aqui não é uma condução, isso aqui é uma prisão. Sim, com certeza. Por quê? Porque a condução coercitiva diverge disso porque tem que ser por ordem do juízo. Aqui não. Aqui existe um agente de trânsito que está falando assim, eu estou te conduzindo compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente estou te levando para a cadeia, mas não estou te prendendo? Está prendendo sim. Mas é porque ela sabe que ela está cometendo um abuso de autoridade, uma ilegalidade, ela sabe, então ela tem que ficar maquiando. Não estou não. Tá, porque se não tivesse, a advogada não precisaria estar algemada, e muito menos conduzida à força. Sim. Então, vamos continuar. Quem disse que ela vai presa é o juiz. Ela está sendo conduzida. Mas o advogado para fazer o que quiser nesse país. Botou na viatura. Pronto. Aí agora tem outro vídeo que eu vou mostrar para você também, Paulo, que é o seguinte, porque acabou isso aqui, então ela foi presa assim, não adianta maquiar, sabe? Uma advogada presa no exercício da sua função. Absurdo, isso aqui é o absurdo dos absurdos, mas ninguém liga. Ninguém liga. Por quê? Porque ela é advogado, então ninguém liga, né? E uma reflexão que a gente tem que fazer, vou mostrar outro vídeo, uma reflexão que a gente tem que fazer é a seguinte, aqui a advogada está sendo atacada, toda advocacia está sendo atacada, só que mais ainda, tem alguém aqui que ficou desassistido, que é quem? Que é o cliente. A partir do momento em que um agente do Estado retira o advogado do seu cliente, ele está atacando frontalmente o direito também do cliente de ser assistido. Ou seja, o mínimo que essa agente aqui merece é uma expulsão do serviço público. É o mínimo. Fora outras responsabilizações penais, né? Mas a que está aqui cheia de razões. Por quê? Porque sabe que está fazendo isso com o advogado. Advogado, se o diabo tem padaria, o advogado é cliente fiel, porque todo dia o advogado come o pão que o diabo amassou. Então vamos lá. Deixa eu abrir outro aqui, que aí vocês vão ver já em sede de delegacia, certo? Agora está tirando as algemas no pátio da delegacia. Cheguei na delegacia. Em 2024, um advogado sendo algemado. Não pelo fato de ser advogada, tá, gente? Mas pelo fato de eu estar exercendo a minha profissão. Tá? Isso é prerrogativa do advogado. Não ser preso no exercício de sua profissão. Ok, então terminou esse. E aí, Paulo, antes de tecer os outros comentários, eu vou tecer alguns comentários, depois eu vou colocar o vídeo da advogada explicando
do que se tratava. Deixa eu pegar novamente aqui as prerrogativas. O inciso 1º do artigo 7º do Estatuto da OAB dispõe o seguinte: são direitos do advogado, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. A doutora Luciana Maurício pôde exercer com liberdade a sua profissão? Não. Ela foi presa? Sim, claro que foi. Ué, é aquela questão, né? Tem bico de pato, tem pena de pato, tem pé de pato, mas não é pato. Ué, ela está sendo algemada, conduzida obrigatoriamente, ou seja, compulsoriamente, para delegacia e não está sendo presa. Não, está sendo sim. Só que lá na delegacia, obviamente, não deu em nada, porque o delegado não viu crime nenhum, porque não tem crime nenhum aqui. Tem crime por parte da agente de trânsito lá, sei lá como é que é, guarda municipal, não sei o quê. Então vamos lá. Então eu quero deixar aqui o depoimento da doutora Luciana, a quem eu expresso a minha solidariedade e trago a reflexão. Doutora, parabéns primeiramente pela compostura da senhora aqui. Eu não conseguiria ter a paciência que a senhora teve. Comigo, acho que a situação ia escalar um pouco mais. Embora duvide que isso aconteceria comigo, a gente tem que também reconhecer as coisas como elas são. Duvido que comigo isso teria acontecido, né? Por quê? Porque o Estado também tem um quê de covardia. É aquela questão, a assombração sabe para quem ela aparece, sabe? Então o Estado tem um quê de covardia. Então eu tenho certeza que comigo isso jamais aconteceria, mas eu não teria a paciência que ela teve, então parabéns pela paciência, pela elegância, pela compostura. E agora eu chamo os outros nobres colegas à reflexão. Isso aqui era algo para parar o país, se a advocacia de fato fosse unida. Mas na advocacia, Paula, a gente presencia muitas vezes o quê? É o que aconteceu lá na semana retrasada, que eu tive que desmascarar uma advogada que era representante de uma empresa e estava tentando destruir a reputação da esposa de um colega. Entende? Só porque ela era parte adversa do colega numa audiência. Então, no Brasil, eu tenho, por exemplo, no meu trabalho da Ronda do Consumidor, muitos advogados que me admiram muito. Inclusive, eu fui à OAB uma vez e fui tratado lá de forma muito calorosa. Mas tem muitos colegas advogados que são os meus principais haters, porque a advocacia não é unida. Se isso aqui tivesse acontecido com um juiz, você pode ter certeza que a MAGES, a Associação do Magistrado, no Brasil ia parar. Mas na advocacia não, certo? Então, isso aqui, pouca gente está sabendo, né? Então, vamos lá. Agora eu vou colocar o depoimento, ela explicando, a doutora Luciana explicando o que de fato aconteceu. Vamos assistir. Bom dia. Tenho visto aí alguns de vocês escrevendo, pedindo para que eu relate, né, o que de fato aconteceu. E, de fato, realmente eu só publiquei os vídeos e sequer, nem sei se os vídeos foram de forma cronológica, deve estar trazendo uma confusão enorme na cabeça de alguns de vocês, e a gente não pode... algumas pessoas vão ter mais dificuldades mesmo de interpretar as coisas, é natural. Mas foi dessa forma. O André é um amigo meu pessoal, ele é ambulante, fez contato comigo via aplicativo WhatsApp, no dia 27, informando que seu material havia sido apreendido. E André é uma pessoa extremamente inteligente, ele é uma referência para mim, porque ele tem uma intelectualidade extraordinária, e questionou a Guarda Municipal, solicitando a eles que fosse dado um termo de apreensão e que fosse cortado o material que foi apreendido, que lacrassem o saco e que dessem a ele um contra-lacre, o contra-lacre, tendo em vista que todo cidadão tem direito a contestar um ato administrativo. E assim ele o fez. Sendo que, naquele momento, a voz dele não estava sendo ouvida, ele não estava sendo respeitado naquele ato ali. Então fez contato comigo, já relatando tudo que seria o direito dele, e me perguntou o que ele deveria fazer. Eu sou de Duque de Caxias, sou atuante em Duque de Caxias, porém, por questão de saúde do meu pai, eu tive que trazer um escritório para cá, para Madureira, fica de frente ao Parque Madureira, a entrada do Parque Madureira, então muito próximo do BRT, de Deodoro, muito próximo. Peguei o carro e fui até o local, cheguei lá, acredito que dentro de 20 minutos. Fui até a Guarda Municipal, um grupo da Guarda Municipal, e indaguei quem seria responsável por aquela diligência. Então, a guarda, que eu tive que solicitar a identificação, André, disse que seria a responsável. Então, eu relatei tudo que o André havia me relatado e disse que ele teria direito a tudo isso que eu relatei para vocês anteriormente. André é muito ríspida, utilizou de tom ríspido
comigo, mas ainda me mantive tranquila e disse que eles estariam agindo com abuso de autoridade. Então ela disse, você está me acusando, naquele momento, ela disse para mim, você está me acusando? Quando ela disse isso para mim, eu pedi que todos eles se identificassem, porque se vocês analisarem os vídeos, nenhum guarda municipal que estava ali naquela ocorrência estavam identificados, eles estavam com o colete por cima, tinha a possibilidade deles tirarem, né, e colarem aqui no velcro, e eles assim não fizeram, eles estavam com o colete por cima. Ainda cumpre ressaltar aqui que no momento em que o André foi abordado, foi retirado o saco, ele estava de costa, e foi retirado o saco da mão dele. Ou seja, ele não teve nem, não houve um diálogo, foi retirado brutalmente a sacola da mão dele, as sacolas que eram biscoitos. E então, nós, naquele momento ali, do outro lado, havia uma viatura da Guarda Municipal. E tinha outra, como é que a gente pode dizer, né? Tinha um outro grupo ali da Guarda Municipal, e eu fui chamada, outra guarnição da Guarda Municipal, se termo correto, né? Eu fui chamada e o André também. Por quê? Naquele momento em que eu cheguei, foi quando eles iniciaram a fazer todo o procedimento legal. Então nós saímos da plataforma, pulamos a plataforma, porque a plataforma ela é bem alta, a minha altura é 1,57, então tivemos que pular a plataforma para nos dirigirmos até a outra guarnição da Guarda Municipal que fez todo o procedimento. Inclusive, uma das guardas municipal, ela é extremamente educada o tempo inteiro conosco. Isso nós não podemos deixar de publicar, de mencionar, extremamente o tempo todo. Eu não tenho a identificação de todos eles por hora. E fez toda a contagem do material, pegou a sacola, fez toda a contagem do material, eu estava presente, o André também, lacrou a sacola e entregou a ele o contra-lacre. Nós ainda estávamos ali naquele fervor para poder resolver aquela situação, e ainda estávamos resolvendo se iríamos à delegacia ou não fazer o registro de ocorrência de abuso de autoridade. Mas quando nós estávamos nos retirando do local, André começou, em tom alto e agressivo, a dizer que nós iríamos para a delegacia. Então eu afirmei, vamos para a delegacia. Vamos para a delegacia. Até então, era o direito do André que estava sendo violado. E ela disse, você vai na viatura. E se vocês analisarem o vídeo, eu fico consternada pelo fato de ela dizer que eu vou na viatura. E eu vou na viatura? Por que eu vou na viatura? É quando ela diz que eu a acusei. Em momento nenhum ela sabia, inclusive, mencionar de qual seria a acusação. Porque se de fato a acusação foi o fato de eu ter advertido que ela estava usando de abuso de autoridade, ela estava praticando crime de abuso de autoridade, ela teria toda a razão, realmente. Eu disse a ela que ela estava praticando abuso de autoridade e de fato estava. Não pela apreensão do material, nós não estávamos discutindo em momento algum o fato de terem apreendido o material, mas sim que aquela apreensão seguisse todo o procedimento legal. Esse foi o questionamento. E teve esses vídeos, eles falam mais do que qualquer outra coisa, que foi eu reagindo, aquele novo abuso de autoridade, porque estava ali no exercício da minha profissão, eu havia me identificado, entendeu? E foi esse sururu aí que vocês viram. Se vocês retroagirem em alguns dos vídeos, que é pela ótica da própria Guarda Municipal, vocês vão verificar que em dado momento, um dos guardas pergunta, ela é advogada mesmo? Eu havia me identificado, já havia me identificado. E ele questiona, ela é advogada mesmo? Então, em nossa visão, olha todo o andar da carruagem. André, como cidadão, requereu um direito e não foi ouvido. Queira ou não queira, o trabalho do ambulante, algumas coisas elas são consideradas, né, elas são rechaçadas pelo município. Mas são trabalhadores, eles são trabalhadores. Meu amigo estava vendendo biscoito. Dando continuidade, porque eu tive que responder aqui no WhatsApp, ele estava vendendo biscoito, ele estava vendendo lá o produto para a mantença da família dele. O André tem 3 filhos e é mantedor, né? Ele cumpre com os deveres dele, sendo uma bebê, ele cumpre com os deveres dele e essa é a forma com que o meu amigo trabalha há 18 anos. Então esse direito dele de cidadão foi violado, ele liga para a advogada dele, a advogada vai até o local, questiona a Guarda Municipal do porquê a voz dele não ter sido ouvida. A Guarda Municipal, com rispidez, me respondeu da forma que respondeu, e eu a digo que ela está agindo com abuso de autoridade. Nenhum dos guardas identificados, e a minha condução daquela forma, né, até a delegacia. Então, entendo que a Guarda Municipal ela agiu 2 vezes com abuso de autoridade, né. Quanto às medidas cabíveis, a OAB ela me assistiu a todo momento, desde a sede policial, porque nós fomos encaminhados até a 30, mas não era da circunscrição da 30DP, seria na 33. Mas antes de adentrar a delegacia, do lado de fora, ela tira as algemas de mim. E quando nós chegamos até o policial, a autoridade que nos recebeu, eles nos dizem que a competência é da 33 e adverte a eles, vocês não poderiam ter algemado, ela estava no exercício da profissão dela. Aí nós nos encaminhamos até a 33, foi quando o Dr. Robson, que é da prerrogativas da OAB
da Seccional do Rio de Janeiro, ligou para a delegacia, fez contato, porque chegando em delegacia também tive que relatar e dizer, eu estava no exercício da minha profissão e tinha uma inspetora lá que era bem jovem e talvez pela inexperiência dela, não sabia como proceder. Ela falava via aplicativo com a delegada, mas após a ligação do Dr. Robson, eu me retirei da delegacia e realizei o registro de ocorrência junto à DECRAD, no outro dia. Esse registro de ocorrência ele está inconclusivo ainda, acredito que tenha que ser fornecido provas. Hoje não irei até a delegacia por conta do ato que vai acontecer mais tarde, mas amanhã eu vou lá fornecer todos esses vídeos. Inclusive, um desses vídeos me foi fornecido por uma pessoa não identificada da própria Guarda Municipal. Entendem? Pois não concordou com a atitude do seu próprio colega. Então, sabe? É isso. Não sei se fácil entender a dinâmica das situações, eu estou aguardando para que a gente chegar aqui. Mas foi isso. Boa tarde a todos. Então, Paula, foi isso que aconteceu com a doutora Luciana. Eu espero que as providências devidas sejam tomadas nesse caso, porque toda a advocacia aqui foi atacada. E refletir, né? Você que assistiu ao meu vídeo, me viu tecendo algumas reflexões acerca da questão moral de se agir com violência em relação ao ambulante que está trabalhando, mesmo que na informalidade, e aí você conseguir achar o ponto para criticar o bem. Uai, o bem não é o cara que vai para as lojas e diz que tem que cumprir o direito e não sei o quê, agora está falando que acha que não é moralmente correto, é legal, mas não é moralmente correto você agir com muito rigor com a pessoa que está trabalhando. Reitero, acho que não seja, eu acho que tem que ser coibida a ilegalidade. A informalidade tem que passar para a formalidade. Porém, eu digo que o rigor nesse combate, moralmente, precisa ser dosado. E aí eu posso ser testemunha disso, Paula. No meu trabalho na Ronda do Consumidor, por diversas vezes, chegando a um estabelecimento, diversas vezes, eu já presenciei ali outras práticas que eu saberia que, se eu quisesse insistir um pouco mais, às vezes o comércio até fecharia. Mas a minha intenção não é essa. A minha intenção era o quê? Fazer o direito do consumidor ser respeitado. Foi respeitado o direito do consumidor, dar uma oportunidade. Já teve vez de eu orientar, falar assim, olha, tudo bem, mas você está faltando aqui um código de defesa do consumidor, é uma lei federal, você tem que ter no seu estabelecimento, tem que emitir nota fiscal, sempre ensinar como emite. Por quê? Porque tem que haver esse peso moral aí na aplicação da norma, né? Eu vou chegar no estabelecimento, então, fazer uma fiscalização ou uma reportagem do Código de Defesa do Consumidor, porque eu não faço fiscalização, né? Para corrigir aqui. Fazer uma reportagem e, enfim, é uma empresa que está ali, né? Eu não tenho que chegar lá querendo fechar aquele estabelecimento. Não, nós temos que combater a ilegalidade, mas com caráter pedagógico e dosando o rigor que será utilizado nessa situação. Porque às vezes uma orientação é muito melhor, porque senão a gente perde depois toda a coerência para falarmos para as pessoas que é só trabalhar, isso aí é uma toa, isso, não gosta de trabalhar, vai. Poxa, se quando a pessoa vai trabalhar nas condições que ela consegue trabalhar, o Estado vai em cima com toda a força, com todo o rigor, para punir aquela pessoa como se ela fosse o pior dos criminosos, então a gente tem que decidir, ou a gente vai apoiar um Estado máximo que dá tudo para os outros, entende? Bolsa daqui, bolsa dali, benefício de não sei o quê, para as pessoas não trabalharem, coisa que eu discordo. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar, tem que ser fomentado o trabalho para as pessoas, ou então, quando as pessoas estiverem trabalhando, a gente vai ter que dosar também o rigor com que combate a informalidade do trabalho, né? Mas isso é discussão para outras pautas, né? Verdade. Então tá certo. Agradece o pessoal aí, Paula, que nos acompanhou até aqui. Eu tô aqui impactada até agora com o vídeo, viu? Com tudo que aconteceu. A gente fica assim, né, sem entender algumas coisas. Pois é. Mas é isso. Mas estamos aqui, né? Vamos trazer outros, né? Nessa mesma pegada. Exatamente. E vamos ver aí, comentem o que vocês acham, se tá gostando, dê algumas dicas pra gente. E é isso. Combinado. Até a próxima.